o primeiro simulado, que é exatamente esse exercício aqui, ó, que eu resolvi com vocês. Eu não sei se está nos mesmos níveis ali, 69 kV sem MVA, não sei se era isso. 3 vezes 12, mais 3 vezes 8. Deixa eu ver aqui o amperímetro, 1.4, ver se é essa 1.4 watts, é esse mesmo exercício, ó. É esse aqui. Então, dado essas condições, né, e dado a curva de saturação desses caras, né, a especificação do TC de medição, especificação do TC de proteção, verificar o funcionamento, se ele satura ou não satura, para um curto-circuito trifásico no ponto indicado lá da rede. Esse era o simulado 1, que tratava principalmente do TC, então, principalmente do dimensionamento. Tendo o conhecimento de cálculo do curto-circuito, que nessa solução que eu apresentei aqui para vocês, ela, né, faz o cálculo do curto-circuito lá também, que é uma parte da eletrotécnica. O simulado 2, aí ele já era o cálculo ou a regulagem, né, dos 51. Nesse caso aqui, nesse caso foi dado os TAPs e as curvas, né, e os diais de tempo para cada um desses 3 relés, né? E aí, em função do curto-circuito aqui, você via o tempo de operação desses caras, né? Em função do curto-circuito trifásico, fase terra. Então, nesse caso, você é obrigado a calcular esses 3, né? O segundo simulado, olha como é que ele era. Bem completo, né? A gente fez esse exercício também em algum lugar. Vamos ver aqui onde que ele está. Não é esse aqui, que eu inicio. P2, P1. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí. Então, nós fizemos, né, o simulado. Vocês estão enxergando a folha aí? Deixa eu ver uma coisa aqui. Estão enxergando aqui, né, a folha, né? A folha agora, É a tem solução que mudar, a gente tem que mudar aqui o manual, no manual, né, na nossa tela daí. Porque o computador do senhor está compartilhado ainda. Não estou ouvindo vocês faz tempo. Agora eu tô. Dá para mudar sim para a folha que o senhor tá na mão aí, sim. É. Então, tá lá, né? Nós fizemos isso até faz pouco tempo aí, foi dia 5, um mês atrás nós fizemos isso aí. Então, esse foi o segundo simulado, eu apliquei aqui nos conteúdos de aula. Encontra as correntes de curto-circuito em função daquelas equações que a gente já conhece, né? Calcula a corrente no primário do transformador, né? Tá no meio do caminho aí do barramento, e aí em função dessas correntes primário, a gente vai vendo os tempos de operação para cada caso. Então, isso aí foi feito dia 5/5, esse segundo simulado, típico, aplicado na sala de aula, né? Quando havia como é que se diz? O presencial. Antes disso, a gente fez uma aula onde a gente fala desses ajustes, né? Então, existe a corrente de ajuste que eu falei para vocês que ela é uma decisão do projetista, né?
Daí a gente tinha que encontrar a corrente de TAP, qual era o TAP que tinha que selecionar o parafuso, né? Em geral, o TAP são valores inteiros, depende muito do relé, né? Tem relé que tem TAP meio, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante, né? E tem relé que tem TAP de começa, por exemplo, com 6 ampere, tem uns que começam com 1, 2, 4, né? Depende muito do relé. Você tem que, no caso de um relé eletromagnético, ele teria esse parafuso onde você seleciona o TAP. Então, essa corrente de projetista acaba sendo mais aproximada ainda, né? Mais aproximada, digo assim, vai haver um erro. Por exemplo, vamos supor que esse valor da corrente aqui fosse, que eu estivesse falando de 270, né? Aí eu não ia encontrar aqui 270 por 100, eu não ia encontrar um TAP de 2,7, eu ia ter que usar o TAP de 3 mesmo, né? Portanto, continua com o problema, né? Continua, né, dando a diferençazinha aí da corrente de projeto, né, do projetista com o TAP. Agora, se você tiver um relé eletrostático, digital, né, e o computadorizado, daí isso aí né, no eletrostático é um potenciômetro de cursor contínuo, né? Então você poderia achar o ponto de 2,7. Então daí a partir do valor da corrente de curto-circuito e da tensão do instante que você deseja que ele opere, né? Quanto tempo? Então você teria aí o DT, a busca do DT, o ajuste, né? O dial de tempo também, que é aquele parafuso, né? Que é aquele parafuso em função dessas curvas, né? Perdão, o distanciamento do disco lá, dos terminais móveis, com conector móvel com fixo, né? Os terminais móveis e fixos. Então, isso aqui tá bem traçado lá naquela rodaninha que faz o ajuste do dial de tempo. Agora, no eletrostático e no computador, né, no digital, essas correntes seriam tão próximas uma das outras quanto você puder imaginar, né? Porque aí o dial de tempo é uma configuração até em milissegundos, né? E não com essa diferença de tempo que a gente vê nessas curvas, essas famílias de curvas do dial de tempo redondo aqui, né? Então, essa aula do dia 28/4 foi um momento anterior ao exercício lá do simulado 2, né? Onde a gente fazia os raciocínios de corrente de ajuste, corrente de TAP, o dial de tempo em função do curto-circuito, os múltiplos, o cálculo dos múltiplos, muito importante, né? Para definir na curva tempo vezes corrente. Beleza. A prova oficial, aí, olha só o tamanho da prova oficial, né? Não é pequena. A prova oficial foi isso aqui, do ano 2018. Novamente, nós fizemos esse exercício. Deixa eu ver aqui em qual momento nós fizemos. Eu acho que esse exercício a gente resolveu ele lá no... Foi mesmo. A gente resolveu ele em eletrotécnica, nesse exercício, né? Que tem essa linha de transmissão aqui, a gente resolveu o curto-circuito lá,
né? Mas aqui e na prova, eu peço para você definir esse cara aqui, né? Esse TC1 aqui. O TC2 é dado. Eu errei aqui, não é TC1, mas é TC3. Eu dou o TAP dos relés e dou o dial de tempo dos relés. E aí você faz a análise em função do curto-circuito aqui, né? Você faz a análise do comportamento desses três caras aqui. 1.51, 2.51 e 3.51, em função desses curtos-circuitos. Então, tem lá a corrente de curto-circuito trifásica, que você deve encontrar, né? Olha lá o que eu falei para vocês, né? Olha, esse relé, ele tem TAPs, né? O dial de tempo de meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, né? Então, existe mesmo. Se eu pegar o catálogo da GE, dos relés eletromagnéticos antigos da linha IAC51, vai ter a faixa que tem esses vários dial de tempo. Então, nesse caso aqui, curto-circuito trifásico, fase, tem que especificar o TC de proteção instalado no lado de alta tensão do transformador 2, T2. Né? Então, eu te dou lá aquela... Acho que foi esse aqui que eu perdi, esse exercício aqui de transformador, porque eu não estou achando ele, porque a gente já fez um aqui que a gente usa isso também, essa informação, né? Especificar o R51 62 ohm no TAP de meio. Então, daí você tem que calcular, né, a carga e recalcular o Z do relé em função do TAP utilizado lá. No caso, ele está com TAP de 2 amperes. Né? Então, tem que recalcular o valor da resistência, né? Seleção das características, aqui está no modo antigo, né? Porque esse ano que eu fiz a atualização desse documento, então tem um modo moderno, né? Para especificar transformador de corrente, a designação. Daí eu peço o valor da corrente ser vista no relé de sobrecorrente de fase, instalado no lado AT do transformador T2, quando ocorrer um curto-circuito fase-fase. O tempo de operação do R1.51 na operação do disjuntor de proteção do transformador quando ocorrer uma falta trifásica nas buchas da menor tensão do trafo T2. Será que... Acho que eu não fiz esse exemplo com vocês, né? Eu não estou lembrado. Considere a condição que houve falha na operação do disjuntor na LT. No instante que os relés R3.51 desse alimentador já haviam dado a ordem de abertura em função da presença de um curto-circuito trifásico ocorrido no item A. Nessas condições, qual foi o tempo de operação do relé R2.51 instalado na entrada do barramento? Na falha desse aqui, na atuação desse disjuntor, ou desse, né, na verdade, na atuação desse disjuntor aqui, vai falhar. Aí quem tem que ler é o TC2, o R51 tem que sensibilizar e ver quanto tempo para abrir esse disjuntor que está aqui abaixo do TC2 aqui. Tem as curvas ali. A prova foi essa aí, do ano 2018. E tem o exame também. O exame, no caso do exame aqui, eu abri. No caso do exame, eu fiz uma questão específica, as especificações do TC, tá aqui,
né? Tem essas informações aqui que não dizem respeito a nada. Não... Tem uma outra questão, onde você tem uma linha de transmissão, no final da linha de transmissão você tem um curto-circuito de 1.600 amperes, e aí eu pergunto se o TC satura ou não satura, qual o erro. E o último é muito parecido lá, né, com um exemplo que a gente já viu, um curto-circuito aqui, você é obrigado a calcular em função das impedâncias aqui do caminho. Você tem o fator, a resistência de aterramento. Isso aqui não entra no cálculo porque é fase terra, né? Não entra mais. E aí você também tem as potências aqui, né? Para você calcular a corrente. Na verdade, você pode usar até a corrente máxima, né, do trafo aqui de 15 MVA. O tempo de operação dos relés. Eu até acho que esse aí é melhor, né? O que vocês acham do que aquele que é um único aqui, ó, em vez desse aqui? O que vocês acham? Fazer É, o uma outro, prova o que outro parece que é tenha. mais direto, né? É? O outro parece que é mais direto, né? Ele tem tudo isso aqui, só que embutido num exercício só, praticamente, né? Essa é a ideia.